Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula sobre a discursiva descomplicada para a PND. E hoje eu vou falar sobre as funcionalidades do gênero textual discursivo. Basicamente, eu quero falar da função do gênero textual discursivo exigido, que é o expositivo argumentativo, e deixar você entendido a respeito dessa necessidade da organização, vamos assim dizer, da prova, exigir com que exista essa questão. Por quê? Eu já adianto que é para entender o pensamento e a racionalidade crítica do candidato. Então, hoje é a parte 4 do seu ação. Aqui, a apresentação breve. Quem está me acompanhando, então, já me conhece, tá? Eu sou bióloga, licenciada em Educação Profissional e Tecnológica, e sempre estou fazendo, assim, projetinhos online relacionados à educação. Bom, como a gente pode falar das funcionalidades do gênero textual discursivo no processo para a escrita da discursiva da PND? Primeiramente, nós temos que compreender que os gêneros textuais discursivos, eles têm essa capacidade de promover outra possibilidade de pensar as habilidades ou os eixos de oralidade, leitura e escrita. Então, a função aqui da organização da prova em colocar um gênero textual, ou seja, uma questão discursiva, e exigir que tenha um padrão a respeito do gênero expositivo e argumentativo, é pelo fato de extrapolar o cenário de avaliação objetiva e desenvolver e observar a capacidade crítica do candidato acerca das ideias, certo? Os exames discursivos nos últimos concursos, eles são constituídos por enunciados relativamente estáveis. Isso é um ponto positivo, porque você conhecendo o perfil do gênero, que é a PND, no caso, que aqui é o foco do que eu estou falando, está exigido, você vai entender que existe uma estabilidade do enunciado, e essa estabilidade vai fazer com que você compreenda, desenvolver uma estrutura, que eu já tenho falado sobre isso também em outras aulas, para poder alcançar os resultados esperados, ou a condução esperada para a sua da proposta, da sua resposta, né, que é esperada pelos examinadores, certo? Então, os exames discursivos, eles são constituídos por enunciados relativamente estáveis, os quais são tipificados, ou seja, dentro do gênero expositivo argumentativo, existem algumas tipologias que são socialmente influenciadas pelas esferas discursivas. No caso da educação e do próprio edital que lançou a PND, nós já sabemos aí que a tipificação será relacionada a uma solução de problema ou estudo de caso. É uma forma de trabalhar muito bem a percepção do candidato professor com relação à sua criticidade a uma decisão a ser tomada no âmbito da educação. Então, a leitura, ela deve ser vista como uma articulação de frases cujos sentidos está relacionado com o enunciado, mas está relacionado também à tipologia da sua vivência prática enquanto professor. A tipologia aqui que ele se refere é o estudo de caso, ou seja, como que você se comportaria ou se portaria diante daquela realidade apresentada na proposta, né, no enunciado, e também a solução problema. Então, uma solução problema que não necessariamente gira em torno de um caso apresentado, né, mas uma circunstância, uma coisa mais teorizada, né, uma situação mais teórica em que ele quer saber o seu conhecimento, profundo sobre os vieses que tem relacionado à educação, como, por exemplo, as tendências pedagógicas, a questão da inclusão, a própria condução e o embasamento que você tem com relação ao que a legislação pede, como, por exemplo, a LDB, a BNCC e por aí vai, certo? Bom, por isso, quando a gente entende a função da discursiva, fica mais fácil a gente escrevê-la de uma forma leve, de uma forma que a gente entende que a gente está fazendo aquilo para uma nossa aprovação, para o nosso bem, buscando algo muito bom, e que não necessariamente a gente está sendo avaliado negativamente. Então, é preciso estar centrado apenas num
tipo textual exigido. Você entende o tipo textual exigido, que é o que eu acabei de falar, e já tenho falado em outras aulas, e isso está no meu material muito clarificado para que você compreenda a necessidade de entender a tipologia textual, que é um estudo de caso ou uma situação problema, isso vai contribuir para que você seja familiarizado com essa distinta tipologia dentro do gênero, né, de forma que você vai escrever nesse processo que antecede a prova, você vai treinar, e você vai ter a capacidade de expor as características textuais para que sejam minimamente suficiente lidar com a diversidade textual e com a sua própria propriedade comunicativa, digamos assim, com a qual a questão exige. Então, a questão exige que você domine o tema, que você tenha uma estrutura e que você pratique algo que eu já falei em aulas anteriores, que é chamado de intertextualidade, certo? Vamos lá então, pensando já na PND, né, essa aula aqui, na verdade, se você irá assistir em outro momento pós-PND, até para outro concurso da educação, ela vai servir também, mas no momento que eu estou gravando com esse foco da PND, a gente tem que entender que a propriedade comunicativa para a PND vai ser uma solução, problema ou um estudo de caso. O enunciado, ele já se liga a uma determinada esfera. Ele vai estar posto para você responder um ou outro, dentro de uma temática. E o estilo e a sua construção composicional, pela seleção de recursos que você deve empregar na língua escrita, é o que vai te diferenciar em relação aos outros candidatos. Como assim? Se você consegue entender o gênero expositivo argumentativo, se você consegue entender muito bem a tipologia que ele exige, que você domine, que é uma situação problema, a sua forma de compor ao lidar com aquilo vai ser muito mais tranquila, e você vai desenvolver o seu estilo próprio se você conseguir, de fato, alcançar uma resposta padrão dentro da sua forma de escrever, por meio do treinamento. E aí eu quero falar que ainda é possível, apesar que, né, eu tô com essa aula aqui na semana da PND, e muita gente está procurando agora, porque está meio que desesperado, né, sem saber como fazer com a prova discursiva, e eu te falo, vá com a bagagem que você tem, com o estilo que você tem, entendendo que a sua realidade, a sua bagagem vivencial, ela é possível ser transportada nas entrelinhas, né, na mensagem das entrelinhas da proposta da questão. Entendeu? Então vamos lá. Isso tudo, gente, está lá no meu material, Discursiva Descomplicada, no guia prático para aprovação. Esse guia está aí nas minhas redes sociais, no link da bio, né, disponível na Hotmart, é super acessível. Lá você tem uma estrutura de estudo que eu estou falando, estrutura para a situação problema, tem o gênero exigido explicando o que é o gênero expositivo argumentativo, estratégia de escrita e modelo de resposta das provas anteriores da ENAD. Então ainda dá tempo, você ir lá. E mesmo que você já não acredite mais para aprender mais outras provas da educação, inclusive o CNU para o bloco 2, também esse material, ele pode ser muito útil para quem vai fazer prova discursiva no geral, né? Em especial na educação, porque vai te trazer um entendimento de como você deve conduzir isso para a sua prova. Antes de finalizar, tá? Eu quero te dar uma dica muito interessante, que na verdade é uma dica que é relacionada ao gênero textual argumentativo desenvolvido pela tipologia das redações jornalísticas. Só que, se você tiver um jogo de cintura para poder praticar muito bem a intertextualidade, você consegue utilizar essa técnica aqui para qualquer outro material, qualquer outra redação, né? Ou melhor, discursivo, em que você consegue trazer, a partir desses elementos, e elevar o seu nível de argumentos, né? Elevar o seu nível de organização e fazer com que você tenha aí uma estrutura legal para poder ter a aprovação, uma nota melhor, obviamente. Então, existe uma técnica de escrita que é chamada de pirâmide invertida, tá? Como eu já falei, essa técnica ela é muito associada ao gênero argumentativo com a tipologia jornalística, tá? Então, entenda, ela é muito bem aplicada e ela é uma técnica existente para esse gênero, para esse tipo, né, dentro do gênero argumentativo. Porém, você trazendo isso para cá,
com o objetivo de descrever os principais elementos relacionados ao tema proposto, quando você identifica o tema proposto lá no enunciado, e você descreve os elementos principais relacionados ao tema, vai te clarificar muito como você deve terminar e estruturar a sua resposta. E isso, essa descrição dos principais elementos relacionados ao tema, ajuda a representar o máximo de informação que você tem possível, que você sabe, que você tem de bagagem. Detalhando o destaque a certos elementos temáticos, obviamente. Então, você vai. É como se você colocasse aqui uma tempestade de ideias, né? Quando você faz isso com essa técnica, você está complementando um contexto que deve ser trabalhado na escrita em seguida. Então, qual é o básico aqui? Pirâmide invertida. Você vai apresentar um título dentro da proposta enunciada. Por exemplo, ele está falando uma situação, problema lá, e ele coloca uma situação de não inclusão. Não inclusão, não acessibilidade de um determinado aluno que seja PCD, por exemplo. Você já entendeu aqui que o tema é o quê? Educação inclusiva, tá? A partir disso, você vai pensar em qual título, possivelmente, você vai atribuir a esse processo de escrita. Mas, para além disso, o que é o elemento-chave aqui para que você desenvolva muito bem a sua escrita? Pergunta base de informação. O que eu sei sobre isso? O que é possível falar sobre isso? O que é possível falar sobre isso? Tá? E assim, você vai conseguir desenvolver uma tempestade de ideias, organizando os parágrafos, tá? E aí, claro, alcançando a estruturação, que é base, que está aqui também nos meus vídeos, nos meus shorts, que eu já tenho colocado, estruturação básica, já tenho colocado dicas, né, de como você pode estruturar sua redação para conseguir ter uma nota positiva de classificação. Lembrando que é interessante que a redação da PND, né, a discursiva da PND, ela é uma nota classificatória, ela não é eliminatória, ela vai somar ao que você vai fazer junto com o objetivo. Então, por isso, eu estou aqui para te motivar e dizer: não desista. É possível fazer uma boa redação, mesmo não tendo total domínio de como realizar isso nesse momento de ansiedade que você se considera que você não se preparou, certo? Essa é a minha mensagem de hoje. Desde já eu te agradeço e até o próximo vídeo.